Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituinte foi uma catarse. Se não fosse o Ulisses e o secretário-geral da mesa da Câmara naquela época, o Paulo Afonso, nós tínhamos botado fogo no Congresso. Foi um momento de ilusão. Construímos uma democratização processual no Brasil. Eu era um militante considerado de esquerda. A gente tinha uma noção de que a gente estava mudando o país. A ideia era construir um país novo, um país democrático. Era a criação de um novo Estado. Um momento de liberdade. Foi a última linha de produção de lideranças políticas do Brasil. No início da Constituinte houve muitos embates físicos, muito tapa. O doutor Ulisses sentava naquela cadeira às 2 horas da tarde e saía às 9 da noite. Não fazia nenhum pit stop para ir ao banheiro. Lutei muito por uma constituinte, mas no sentido histórico da palavra. A promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, simbolizou o fim de um período obscuro da história do país. Com a exaustão do regime militar e o processo de abertura política, os movimentos de resistência democrática se mobilizam na luta por direitos e garantias. A ideia de uma nova Constituição é incorporada pelas forças que elegeriam Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 21 anos de ditadura. Porém, a trágica morte do presidente eleito parecia o último obstáculo no caminho da Constituinte. Ao analisar a Constituinte de 88, nós temos que analisar que ela foi um fato político que tinha como geratriz um compromisso assumido pela Aliança Democrática, formada pelo PMDB e pelo PFL, em torno de alguns tópicos principais que eram fundamentais na transição democrática. Esse compromisso com a nação, o Pacto Constitutivo da Aliança Democrática, tornou possível eleger Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice-presidente da República, respectivamente, e, ao mesmo tempo, tornou possível a convocação da Constituinte. Muitas pessoas falaram comigo naquele momento que nós não tínhamos ambiente para convocar uma Constituinte. Nos anos seguintes ao golpe militar, o regime autoritário havia imposto profundas modificações na Constituição de 1946, então vigente. Atos institucionais restringem direitos e garantias. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. A Constituição é a lei superior do país. No momento em que se diz, ela está em vigor, mas ela está limitada pelas determinações do governo, não há mais Constituição. Quando é que se justifica uma Constituinte? Quando há uma ruptura de uma ordem, ou para a inauguração de uma nova ordem, né? No nosso caso foi muito especial, porque não houve propriamente a ruptura de uma ordem, né? Nós queríamos que tivesse havido a ruptura de uma ordem. Uns foram para a luta armada, né? Outros achavam que o caminho era por dentro, outros ficaram à margem. Nós não tivemos um grande evento para determinar a Constituição de 88. Nós tivemos uma retirada militar bem planejada, com uma característica muito clara. Ela tinha suas metas: lenta, gradual e segura, sem alterar a estrutura de poder anterior. Nós queríamos uma ruptura profunda, mas uma ruptura com paz, sem guerra civil, sem violência. A Constituinte teve todas as virtudes de uma revolução. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante.
foi um processo que não foi de ruptura, mas que implicou numa mudança. E é difícil entender isso, até intelectualmente, porque todo mundo esperava, vai ter a ruptura. Não teve. Então não vai mudar nada. Mudou. 4 meses após a sua posse, o presidente Sarney envia uma emenda constitucional ao Congresso, convocando a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda determinava que os parlamentares eleitos em 1986 seriam responsáveis pela elaboração da nova Carta Magna do país. Havia pré-configurações determinadas pela própria emenda de convocação, que foi de iniciativa do Executivo e que optou pela estratégia conservadora, do projeto conservador, no sentido de convocar uma constituinte congressual, portanto, entregar à representação ordinária a decisão extraordinária de fazer uma nova Constituição. Quer dizer, ela foi uma Constituinte muito estranha, porque primeiro tinha uma discussão, é soberana ou não é soberana, é independente ou não é independente, é exclusiva ou não é exclusiva. Não foi. Não foi exclusivo, foi dentro da regra da eleição, portanto, dentro do regime, de alguma maneira. Né? O presidente Zé Sarney constituiu uma comissão de juristas para oferecer à Constituinte algo já perfeito e acabado. A comissão era composta de maioria de conservadores. E, no entanto, saiu dela um projeto bastante progressista. Foi um projeto extremamente avançado para a época, e este esboço da Comissão Afonso Arinos é o documento mais copiado e menos citado do Brasil. Só que a Comissão Arinos, o pessoal não aceitava, os constituintes não queriam partir de um texto. Eu tinha sido professor em 68, em 67, 68, na França, em Nanterre. Eu estava lá quando houve o movimento de maio, aquela coisa toda. A Constituinte me parecia Nanterre. Né? É proibido proibir. Todo mundo queria participar diretamente, ninguém aceitava a opinião pré-escrita de sábios. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte elege Ulisses Guimarães presidente dos trabalhos e o principal condutor do processo. Quando o Dr. Ulisses assume, ungido, né, pela nação e pela imensa votação que teve dentro da Constituinte, né, como o representante primeiro da Constituinte, o presidente, e apresenta já o projeto de resolução de que nasceria o novo regimento, ele anuncia a expectativa de ver aquilo aprovado em uma semana. Aquilo levou mais de 40 dias para ser aprovado. O Ulisses, que era um homem de rara inteligência, entendia que se podia criar uma comissão composta de 80 membros, nós éramos 500 e tantos, mas a grita foi enorme, porque aí os constituintes disseram, bom, mas os que são escolhidos dentre os 80 serão constituintes de primeira classe e os outros serão de segunda classe. Nós começamos com 24 subcomissões, agrupadas 3 a 3 em 8 comissões temáticas. Que devem fazer audiências públicas ouvindo as respectivas setores populares interessados naquele tópico. E depois, alto, no topo, tinha uma comissão chamada de sistematização. Essa comissão é que iria sistematizar os trabalhos das outras, mas que caberia ao relator o texto final, desde que ele tivesse seguido a orientação das comissões temáticas. Ela começa solta. Ela começa de um modo indutivo, de baixo para cima. A necessidade de fazer um processo constituinte em que os 559 constituintes tivessem vez, fez com que se adotasse um procedimento extremamente ousado, de começar do zero, não é? A partir da identificação de quais seriam os 24 temas que deveriam figurar na Constituição brasileira, a partir do que continham as constituições anteriores no Brasil e as constituições atuais na Europa e na América do Norte, no Terceiro Mundo. Determinado tema integrará ou não integrará o futuro texto da Constituição? Tributação e orçamento, educação, saúde, previdência, organização do Estado, organização dos poderes. Se forma uma subcomissão sobre o tema, está garantido que vai integrar. A Assembleia Nacional Constituinte transforma o Congresso no centro das principais decisões políticas do país. E Brasília
no ponto de convergência das principais demandas da sociedade brasileira. Quando chegou a Constituinte, o Congresso virou um mercado de persa, todo mundo ia para lá. Era uma coisa notável, porque os corredores do Congresso fervilhavam de pessoas. Nós tínhamos milhares de pessoas diariamente no Congresso, nos corredores, nos gabinetes, levando papéis, levando pareceres, levando opiniões, né? As galerias cheias. Eram entidades que tinham devoção àquela causa que elas defendiam, fossem elas ligadas à mulher, ao deficiente físico, à criança, ao adolescente, ao idoso. O sindicato trazia as suas propostas, o Ministério Público trazia a sua proposta, o Judiciário trazia as suas propostas, a indústria, o comércio, a agricultura. Você deu a palavra para representantes mais diversos da sociedade brasileira. Tinha garimpeiro, tinha sem terra, tinha com terra, tinha banqueiro, tinha bancário. Tinha índios, operários, você tinha de tudo ali procurando buscar a realização dos seus direitos. Era a organização de prostituta, era a organização de menino e menina de rua, era a organização as mais variadas de setores normalmente desorganizados em qualquer sociedade. E aqui eles apareceram, vieram depor. Os ambientalistas foram ao Congresso Nacional, foram à Constituinte. Nós fizemos algumas manifestações, colocamos uma baleia no topo do Senado. Você imagina os 40, 50 indígenas cantando no gabinete do Ulisses Guimarães e nós colocamos um cocar na cabeça dele. O regimento interno da Constituinte abriu a possibilidade para a sociedade participar do processo, apresentando emendas populares. Na hora de fazer o regimento, nós entramos com esta ideia que tinha surgido no Fórum Pró-Participação Popular da Constituinte, uma coisa que a Igreja inventou e que teve um bruto efeito antes da eleição. E nós tivemos vários instrumentos, vários mecanismos de diálogo com o processo constituinte. Nós tínhamos, inclusive, uma frase que a gente usava, que era: constituinte sem povo não cria nada de novo. Que era uma reação a essa hipótese de fazer uma constituinte de cima para baixo, por gente que entende de Brasil, ou entende de leis, e vai dizer como deve ser o Brasil futuro. O SEAC foi uma união de várias entidades da sociedade civil que foram ao ANB e propuseram ao então reitor, que hoje é o senador Cristóvão Buarque, esse trabalho na Constituinte para que os trabalhadores pudessem ter acesso a tudo que acontecia na Constituinte. Nós participamos muito do trabalho sobre as emendas populares, especialmente, tanto na sua viabilização, no aconselhamento às entidades que queriam promovê-las, quanto na discussão de textos técnicos. Esses plenários começaram a divulgar a possibilidade. Aí começaram a nascer propostas no Brasil inteiro. E essas propostas foram acumulando assinaturas. As pessoas tinham que assinar, segundo a regra estabelecida no regimento interno, no máximo 3. Não podiam assinar mais do que 3. Tinha que ter no mínimo 30 mil, tinha que ser de 5 estados, 1000 complicações. Ao ser liberada a possibilidade de emenda popular, trabalhou em torno de algumas temáticas. Primeiro, a questão indígena e a questão rural, em prol da reforma agrária. Nós tínhamos as reivindicações também do movimento negro. A questão das cotas foi falada na Constituinte. Nós conseguimos, naquela época, que o crime de racismo virasse crime inafiançável. Na área da criança e do adolescente, tinha uma mobilização muito forte no país inteiro. Cheguei a receber uma emenda popular com mais de 1 milhão de assinaturas, favorecendo as crianças e adolescentes, o que depois se transformaria no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. No âmbito dos jornalistas, nós estávamos muito empenhados em defender a democratização dos meios de comunicação em nosso país. Fiel à tradição da esquerda, eu só dava atenção ao trabalhador da ativa, que podia fazer greve, parar, fazer confusão e movimento, e não ligar muito para os aposentados. Eu passei a ligar para os aposentados pela pressão dos próprios aposentados ali na minha audiência popular. Assumi, fiz emendas a favor dos aposentados e comecei a me preocupar, a votar e articular a defesa dos aposentados. A dimensão de cidadania de consumidor.
No processo constituinte, essa matéria vem pelas audiências, toma corpo, tem propostas a respeito e a Constituinte decide que o Congresso Nacional tem um prazo para elaborar um Código do Direito do Consumidor. Uma das conquistas desse processo foi exatamente garantir que a emenda popular se transformasse em item da Constituição. E ela se transformou sob a forma de iniciativa popular de lei. E essas emendas populares foram entregues sob a coordenação do Luciano Mendes, que era o então presidente da CNBB, já no período, e foram entregues oficialmente lá no Congresso Nacional ao Ulisses Guimarães. Quando chegamos aqui no dia da entrega final, todo mundo veio trazer as emendas, eram 122 do Brasil inteiro. E o total de assinaturas é inacreditável, chegamos a 12 milhões de assinaturas. Mais de 50% delas, portanto, a maioria delas, recebeu o aproveitamento, seja total ou parcial. Ele tem um sonho do Brasil, todo mundo levantou ideias, todo mundo fez propostas, coisa muito rica, muito rica. Nas eleições de 1986, o PMDB teve uma grande vitória. Conquistou maioria na Câmara dos Deputados e no Senado e garantiu ao partido os principais postos de comando da Constituinte. Tem início uma longa disputa de poder e influência, que resultou em seguidas tensões entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Eu fui um grande crítico da Constituinte. Eu achava que eu ia presidir um processo no qual nós íamos fazer uma grande Constituição. Se o governo estava comigo, mas o poder político estava com Ulisses Guimarães. Essa era a grande coisa que existia naquele tempo. O primeiro período do governo Sarney tem uma hegemonia muito grande do Dr. Ulisses ao ponto de vetar ministro. Ele vive esses primeiros momentos sem nenhuma desenvoltura naquele papel que lhe caiu de repente. O Sarney tinha que estar ali envergonhado, porque até pouco tempo atrás ele era o principal opositor desse partido, do MDB, ele era o contraponto do MDB, ele era o presidente do partido da ditadura. Eu tinha noção de que nós estávamos pisando sobre ovos naquele momento. E havia, primeiro, a necessidade de eu buscar a minha legitimidade, que ela aconteceu com o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, congelamento total de preços, tarifas e serviços. Em segundo lugar, eu tinha que realmente ter noção de que as únicas forças organizadas que tinham no país naquele momento eram as Forças Armadas. O Dr. Ulisses era uma personalidade forte. O presidente Sarney estava fazendo o melhor que podia, porque tinha substituído o nosso Tancredo, que eu estou convencido, jamais teria feito a Constituinte. Tancredo, com aquela sapiência dele, aquele jeitinho dele, teria feito um rebendão que já estava pronto. O doutor Ulisses era aquela coisa, a Constituinte sou eu. Ele tinha na cabeça dele o projeto de ser candidato à presidência da República e a Constituição seria o carro-chefe dele para essa campanha. A política partidária invadiu a Constituinte. Invadiu a Constituinte não pensando em fazer uma Constituição, mas na realidade já pensando na presidência, na eleição para presidente da República. O presidente Sarney, num pronunciamento de televisão, extravasou a sua preocupação e, sobretudo, a sua insatisfação com todas aquelas matérias que se discutiam na ocasião e que poderiam gerar maiores dificuldades para o exercício do Poder Executivo. Uma Constituinte deve trabalhar mais com o futuro do que com o presente. Ela deve ser capaz de construir um arcabouço jurídico capaz de livrar a nação de abalos institucionais. O Sarney dizia que a Constituinte ia tornar o Brasil ingovernável. E o embate político dele com o doutor Ulisses era nessa questão da governabilidade do país depois da promulgação da chamada Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães. Temor de que o presidente Ulisses, que era presidente da Câmara, era presidente da Constituinte, era presidente do PMDB e era, eventualmente, presidente da República,
fizesse uma Constituição ali da turma do Poir, faz com que uma outra surpresa aconteça logo em seguida a elaboração do regimento, que é a eleição do Mário Covas pela bancada do PMDB como líder do PMDB na Constituinte. Ele foi eleito como um ato de rebeldia, inclusive dos conservadores do PMDB, contra Dr. Ulisses. O acordo que o Covas faz com os demais partidos permite que os progressistas ocupem posições muito importantes no processo. Na organização dos poderes, a relatoria do sistema de governo coube a mim. Eu fui, então, trabalhar em duas questões: o regime de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e o período de mandato do presidente da República. Como fazer com o presidente José Sarney? Dar-lhe os 5 anos e estabelecer 4 anos para os presidentes seguintes, ou já estabelecer desde logo que o mandato do próprio presidente Sarney teria só 4 anos? Passada aquela fase em que Ulisses mandou muito, o Sarney foi reconquistando força. E ele foi conquistando base aqui dentro, quando ficou claro que a Constituinte caminhava para parlamentarismo 4 anos. O Sarney, na verdade, foi eleito por 6, mas nós queríamos 4, porque era a tradição, e parlamentarismo. E por causa do Mário Covas não foi possível um acordo com o Sarney para fazer 5 anos de parlamentarismo. O Covas era muito irredutível nos 4 anos. O Ulisses também, mas menos. O Mário era bastante. Eu não era tão irredutível nos 4, desde que houvesse parlamentarismo. Se vota 4 anos, o presidente renuncia, ele já é vice, não tem vice. Vai ser obrigado a chamar o presidente da Câmara e dentro de 30 dias fazer uma eleição. Esse era o texto constitucional. E o Brizola ganha. Nós vamos para o retrocesso. A minha convicção poderia ser até 4 anos. Mas a responsabilidade era um retrocesso. Então eu fui defender 5 anos. Eu tinha 6, abdiquei de 1 e passei naquele tempo todo a imprensa discutindo que eu estava querendo mais 1 ano de mandato, que eu tinha direito a 4 anos. O projeto vindo das subcomissões, das comissões, tinha que passar pela sistematização. Só que a sistematização se enrolou, se complicou, deu um nó político. E nós tínhamos a seguinte situação: X deputados, 50 e poucos, trabalhando na sistematização, e os outros constituintes, senadores, deputados, sem o que fazer. 1 mês, 2 meses, criou uma tensão enorme. Essa comissão de sistematização, ela tinha o poder de votar artigos da Constituição. Esses artigos, com qualquer quórum, ela se reunia e votava. Uma vez votada pela comissão de sistematização, só podia ser derrubado pelo plenário por 2/3. 9 meses depois, quase, a maioria conservadora desperta dentro da Constituinte, é o chamado Centrão que surge, para desfazer o regimento e permitir zerar o processo e começar o jogo de novo.